Fala pessoal, começando mais um episódio do Perspectiva Podcast aqui direto da agência BCK Digital, mas precisamente aqui no Empresarial do Rio Mar Kennedy. Tava com saudade de trazer esse diálogo que a gente costuma trazer aqui para vocês. Tá com um tempinho que a gente não voltava, né, às nossas temporadas, então a gente resolveu aqui voltar às nossas gravações aqui em grande estilo, tá? Com grandes convidados, né? Com temas super interessantes aqui para vocês, tá bom? Só lembrando para você que todos os assuntos que nós conversarmos aqui você vai encontrar na descrição desse vídeo. Então, o meu convidado vai falar sobre como o encontrá-lo, né? Você vai ter a descrição desse vídeo para poder fazer tudo isso, tá? Entrar, conhecer o Instagram dele, e as demais informações sobre ele, né? Site, etc. Tá bom? Bom, lembrando a você que a gente começa a nossa temporada de episódios aqui do Perspectiva Podcast e hoje eu estou com um convidado aqui super diferente, né, do tema. A última vez que eu falei sobre esse tema foi com a dona Edna, né? E agora eu volto a falar desse tema porque realmente é um tema que me interessou muito e quando ela disse assim, ó, tem um convidado que você precisa conhecer, uma pessoa que ele tem um assunto muito mais abrangente sobre o quanto se fala assim de dívida, dinheiro, etc e tal. Então, realmente, quando ela trouxe essa sugestão para mim, eu adorei, marquei logo data para a gente poder conversar, porque eu sei que é um tema que interessa muita gente. Muita gente tem interesse em ter uma educação financeira, já vou aqui até dando já o spoiler do meu convidado, né? Que é simplesmente o Marcos Vinícius Goldin, certo? Ele é autor desse livro aqui, ó. Quando falamos de dinheiro, nunca é só sobre dinheiro. Olha só o livro, tá aqui em minhas mãos. Esse aqui é um exemplar que ele já trouxe aqui para mim. E eu quero apresentar ele para vocês aqui no Perspectiva Podcast. É o meu amigo Marcos Vinícius. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Obrigado pelo convite para falar de um assunto bem interessante, né? Eu diria bem palpitante, que vai mexer, eu diria não só com a cabeça, mas com o bolso de muita gente. Pois é, e quando eu conversava com a dona Edna aqui sobre esse tema, e muita coisa que ela me disse, é assim, veio algumas passagens na minha mente. Poxa, não é que é verdade? Não e tudo fazia total sentido o que ela me dizia. E aí eu queria que o senhor, antes da gente entrar nesse tema, eu queria que o senhor se apresentasse para a nossa audiência. Bom, Marcos Vinícius Gondim, eu sou intitulado de analista financeiro, né? Eu Uhum, trabalhei muitos anos com consultoria, instrutoria dentro do sistema Sebrae, né? E principalmente na consultoria financeira mais corporativa. certo. E desde que comecei a ganhar dinheiro, eu também me preocupei com a minha. Sim. Da mesma forma que eu orientava as empresas a fazerem a boa gestão eu tenho que fazer a da minha também. E observando que o nosso fluxo de comportamento financeiro é idêntico a de qualquer empresa, né? Olha só. Nós temos caixa, nós temos contas a pagar, nós temos contas a receber, precisamos fazer uma gestão do nosso patrimônio, quer dizer, tudo aquilo que uma empresa faz e tem de instrumentalização para isso, né, nós acontece com as pessoas. E aí eu comecei a fazer isso para mim, adaptando as ferramentas, né, que se usava na gestão corporativa para as finanças pessoais, né? Sim. E daí foi que desencadeou esse viés, digamos assim, da minha atividade como analista financeiro, não só corporativo, como também de finanças pessoais. Mas sempre foi assim, lá no comecinho, lá É, quando você começou essa sua vontade de falar sobre educação financeira. bom, eu poderia falar de três motivações. A primeira motivação é da sua origem, né, da sua essência, né? Eu tenho, diria, em casa bons exemplos disso. O meu pai tinha uma frase extremamente marcante, né? Ele dizia para a gente que, olha, vocês gastam, né, sem medir e eu pago sem contar. Quer dizer, ele era Olha um só. provedor na época lá atrás, né? Minha mãe era doméstica, tinha, digamos, só o primário, e ele martelava a gente com essa frase. Eu digo, ficou muito marcante. E um outro exemplo é da maior economista que eu conheci, que era minha mãe. Olha só. Minha mãe tinha um primário, mas ela sabia lidar com essa questão do dinheiro como ninguém, né? Porque na minha época, lá atrás, né, o único provedor era o pai, meu pai era o único provedor, ela dona de casa, doméstica, né, não tinha todas as facilidades que nós temos hoje com a tecnologia,
né? O dinheiro era dado na mão dela para ela administrar a semana, né? Não tinha também como armazenar, nem cartões de crédito, né? Raramente se tinha uma conta bancária. E ela pegava o dinheiro para fazer as compras do dia a dia, né? E como armazenar, a gente tinha tecnologia para isso, né? O leite tinha que se comprar todo dia, o pão tinha que se comprar todo dia e tal. E de repente aparecia uma coisa nova dentro de casa, né? Eu disse, bom, um sofá novo. De onde é que veio esse dinheiro? Da sobra da semana. Olha só. Então ela ia juntando, né, as moedinhas das sobras das compras semanais e acumulando esse dinheiro. De repente ela estava com o dinheiro na mão para fazer alguma coisa, que era ou comprar uma coisa nova em casa, ou ter dinheiro até para comprar uma roupa nova para a gente. Então esses hábitos, né, digamos, foi o primeiro insight, né, sobre essa questão. É tanto que quando eu comecei a ganhar dinheiro, no início da minha vida profissional, nos 20 e poucos anos, e na época ainda solteiro e morando com os pais, despesa nenhuma, né? Ah, verdade. Aí eu digo, sobrava dinheiro. Eu digo, "Bom, o que é que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu tenho que ter alguma coisa, Movimentar ele, eu né? tenho que fazer alguma coisa para isso, né? Não adianta entrar no deslumbramento de ter na mão e gastar tudo aquilo que tinha na mão. E aí foi o primeiro insight, né? Foi esse, de que as questões. Um segundo insight para esse tema foi eu atuava como consultor financeiro em empresas e numa das consultorias que eu estava fazendo, né, uma empresa já de um certo porte, mais de 100 funcionários, tal, estava montando toda a parte da gestão financeira dessa empresa. E numa das reuniões com todos os gerentes dessa empresa, né, explicando todo o mecanismo e as ferramentas que se usaria para fazer a gestão financeira daquela empresa, terminada a reunião, o gerente de recursos humanos me chamou ali num canto, né? E disse: Olha, achei muito interessante essa abordagem e tal, mas eu tenho um problema muito sério no chão de fábrica. Isso que é? Os meus funcionários estão pedindo demissão para pagar dívidas com o FGTS e depois serem readmitidos. Não tem como a gente fazer alguma coisa parecida com essa para eles, Para reeducá-los, né? para reeducá-los? Eu digo: tem, eu faço isso para mim, né? Eu digo: vamos Faço fazer para mim e funciona. funciona. Vamos fazer um trabalho com eles. Aí fomos para o chão de fábrica fazer o trabalho. O trabalho foi muito interessante, muito legal, deu um impacto muito interessante que depois eles, olha, deu legal, vamos fazer agora para os engenheiros, vamos fazer para o gerente. E aí foi que começou Olha só. esse outro viés. Eu digo, olha, tem um mercado muito interessante aqui para trabalhar, né? Aí montei meus cursos para isso, para essa finalidade. Então, esses aspectos me despertaram muito para a temática, né? E o livro surgiu exatamente a partir desses ensaios e de uma outra situação que foi as questões das pesquisas que normalmente a Serasa faz com o IBGE também, que é a pesquisa de orçamento familiar, e que a última, mais recente, apontava, como as anteriores, um índice altíssimo de endividamento da família brasileira. 78% das famílias brasileiras têm dívida. Nossa. E boa parte dessas dívidas não estão mais sendo possível serem mancadas por essas famílias. Então, está numa situação que gerou problema social. Hoje já é um problema social, né? Então, em 2020, quando eu me aposentei, entre aspas, mas só parou da rotina, digamos assim, daquela rotina de 7 às 8 da noite e tal, eu digo, eu vou escrever um livro sobre isso, né? Pegando toda a minha experiência que eu tinha nesse assunto, já os cursos que eu dava, com as pessoas que eu já lidava com isso, e aí foi o resultado do que motivou o livro de trazer para cá toda a experiência que eu tinha nesse assunto. Olha Digo só. mais, eu também pesquisei, estudei, e eu li mais de 10 livros de educação financeira para escrever esse livro. Olha só, então, na prática, isso aqui é o resumo de todos esses livros que você trouxe de uma Livros, forma mais todos objetiva. eles, dos best-sellers, quer dizer, Olha, como o maior livro e o best-seller desse assunto, não aí você tem, aplica a sua né? identidade E nessa aí eu edição. boto a minha visão em cima Sim, disso, porque a partir disso tudo que eu fazia, eu desenvolvi uma metodologia própria para fazer, que está interessante. também nesse livro que eu chamei da metodologia das 4 operações. Que legal, viu? Então tá aqui o livro, ó. Quando falamos de dinheiro, nunca é só sobre dinheiro, tá? Esse é um livro que você. Onde é que a gente pode encontrar esse livro? Esse livro hoje está na Livraria das Leituras aqui do Rio Mar,
lá do Fortaleza, né? O Del Passeio e do Iguatemi. Perfeito, então. Bom, vamos lá. Agora deixa eu lhe perguntar. O senhor havia dito agora há pouco que trabalhou um bom tempo para o Sebrae, né? Quanto tempo lá no Sebrae? Olha, eu vou me entregar. Mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Foram Consultor, 39 anos. 39 Atuei anos. muitos anos, uns 20 anos como consultor, instrutor, depois passei a gerenciar os aspectos mais internos, né? Esse Nossa. que eu não saí, eu era gerente da unidade de planejamento do Sebrae do Ceará. Pois é, o motivo da minha pergunta é o seguinte: claro que você já recebeu diversos empresários, empreendedores Isso. lá. Como consultor, qual foi a história assim, mais curiosa que você se deparou? Você pode, se lembra de alguma coisa dessa época? Olha, eu diria que esse tema era um tema forte. Eu comecei com gestão de custos, depois ampliando isso. Então, o que é impressionante é como, independente do porte da empresa, a questão financeira é essencial. O primeiro pecado que o empreendedor comete é quando ele começa a confundir e misturar as finanças pessoais com as finanças da empresa. Esse é o Nossa, primeiro pecado. E sempre ele começa com esse pecado. meu Deus do céu. E vai depois para os demais. Não tem o controle de todas as movimentações, né? Não faz esse registro, não tem um fluxo de caixa. Então, são problemas que eu diria, gente, teoricamente, isso poderia parecer um absurdo, mas é uma regra quase que geral, essa deficiência na gestão empresarial. Imagine na gestão pessoal. Pois é, e olha só, e inclusive, para você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, esse é o tema que a gente está trazendo aqui, é bem interessante. Mais uma vez, eu faço questão de apresentar para vocês e mostrar. Quando falamos de dinheiro, nunca é só sobre dinheiro. Esse é um livro que você vai encontrar aí na livraria Leitura. leitura, certo? Você vai encontrar esse livro, você acha que é interessantíssimo você ficar saber, né, como você, como é que tá o seu caixa, como é que tá o seu comportamento financeiro, né? Como é que você lidar com ele no dia a dia. Então, esse é um livro que de repente tem aqui que são uma metodologia exclusiva com 4 operações, né? Assim, o que é que o senhor diria dessas operações? Assim, me explica que cada uma Bom, eu vou delas, qual é falar o um pouco objetivo? do que o livro trata, né? O primeiro ponto que eu sempre gosto de fazer é dar desmistificar essa questão da educação financeira. Muita gente confunde educação financeira e a grande maioria vê isso como, o que é educação financeira? É saber de investimentos, é ter um bom aplicativo para controlar seu orçamento, é conhecer de finanças, né? Não, isso é digamos, uns 10% só desse processo da educação financeira. Então, o livro já começa a dar essa amplitude. Olha, a educação financeira não é só isso, né? É muito mais do que isso. Eu diria que é saber quanto ganha, quanto gasta? Sim. Mas, primeiro, é estar consciente da diferença entre seus desejos e necessidades. E priorizar a necessidade, né? Muita gente começa, né, no uso do recurso com os desejos, aí falta dinheiro para a necessidade. O que é que eu chamo, principalmente as chamadas necessidades básicas, se alimentar, né, morar, educação, saúde, transporte, que são as chamadas educação. Ninguém consegue viver sem isso, né? Então, Exatamente. primeiro a necessidade, depois vem os desejos, né? E aí você precisa ir. Outra é que educação financeira é uma ciência do comportamento. Tem a ver com finanças? Muito pouco. 90% desse processo é comportamental. 10% é de conhecimento. É daí que veio o desenvolvimento da metodologia das chamadas 4 operações. Eu não preciso ser um especialista em finanças para fazer uma boa gestão do meu dinheiro. Basta que eu conheça as 4 operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Sabendo Olha essas só. 4 operações, eu tenho todo o ferramental e conhecimento para fazer uma boa gestão do meu dinheiro. A adição, o que significa adição? Que pilar é esse? É a tua renda, né? E como é que tu gerencia a tua renda, né? Muitas vezes você se limita, fica preocupado só com os gastos e esquece da renda. A renda precisa também pensar em aumentar a renda. Para ter mais, eu preciso ganhar mais, né? Sim. O segundo pilar, que é o da diminuição, a subtração, no caso, é o orçamento, né? Eu ter a consciência do quanto é que eu estou gastando, categorizando isso, independente disso. É gasto mais com as necessidades, mais com os desejos, mais com o quê, né? O terceiro pilar é a multiplicação, que é
ao confrontar a adição que é a renda com a subtração, que é o orçamento, tem que sobrar. A regra básica é essa, não tem como você crescer sem construção de reserva. E essa reserva, o que é que eu tenho que fazer com ela? Multiplicar. Multiplicar, que eu digo, é fazer dinheiro com dinheiro. Isso é o que faz o crescimento. É, Os principais fazem os investimentos, famosos investimentos. fazer dinheiro com dinheiro. Ah, mas isso é só para grandes? Não, eu faço dinheiro com pouco recurso, né? Eu faço dinheiro com Depende da pouquinho, né? frequência com que eu faço isso, aonde eu vou fazer isso, com que objetivo eu vou fazer. E o quarto e último pilar, que eu chamo de divisão, é a fase da aposentadoria. É você fazer toda a construção dessas 3 primeiras etapas para ter o quê? Uma vida, né, digamos, depois da aposentadoria, tranquila e mantendo a qualidade de vida que você construiu durante todo o seu tempo, né, de trabalho. Entendi. Eu percebi que o senhor fez questão de não dizer confortável, porque de fato, dependendo de como você fizer isso, é pelo menos ficar ter uma aposentadoria tranquila. Tranquila. Tranquila que eu digo é tendo condição de bancar essas chamadas, pelo menos as necessidades básicas, né? Já que pressupõe-se que essa altura da vida você já tenha construído alguma coisa, já tem uma casa, já, né, a família já foi formada, os filhos já estão trabalhando, já estão no mundo, quer dizer, aí é você, porque a renda, tem um estudo de um prêmio Nobel de Economia italiano, Mangliotti, que ele faz isso, que tem a curva da vida e das finanças, né? Que ele separa isso, ó, do 0 aos 20 é chamada adolescência financeira, dos 20 aos 40 eles chamam de maturidade financeira, aí depois juventude financeira até os 30, dos 40 aos 60 vai ser a maturidade financeira, e depois tem a fase do fruto, que é a fase da aposentadoria. Então, o livro busca trazer isso de uma forma em que você, com os instrumentos e as ferramentas que a gente sugere aplicar e as técnicas, digamos assim, que também são apropriadas para cada etapa, né, possam ser trabalhadas, né, e digo, não precisa ser um especialista em finanças. Pois é, e Conhecendo as 4 operações, todos eles, é, qualquer um é capaz de fazer é isso. pouco provável que você não consiga colocar em prática, né? Nesse caso. Aí, o não colocar em prática numa coisa que é muito simples, remete a quê? Ao comportamento. Sim, Né? Se a coisa é simples e qualquer um pode fazer, por que é que eu não faço? verdade. Né? Verdade. Faltou a vontade de fazer. Né? Com Faltou a certeza. iniciativa de fazer. É por isso que eu digo, a educação financeira, 90% é comportamental, Tá, 10% é de conhecimento. perfeito, E esses excelente. 10% as 4 operações. Pois é, ó. Você que está aqui curtindo a gente, né? Está acompanhando aqui o Perspectiva Podcast. Nós estamos aqui com o seu Marcos Vinícius Godinho, ele é autor do livro Quando Falamos de Dinheiro, Nunca é Só Sobre Dinheiro, tá? São uma metodologia das 4 operações que você vai encontrar nesse livro aqui, certo? Está bem interessante aqui a nossa conversa, tá certo? Ó, e se você de repente tiver alguma pergunta, deixa aqui nos comentários que a gente repassa para ele. Em algum momento a gente combina com ele para ele poder responder essas perguntas, né? De repente em áudio, em vídeo, vai ser, com certeza Com vai ser um certeza. prazer responder essas pessoas que têm essas dúvidas. Vamos lá, sobre os erros, os principais erros, né? Os erros mais comuns, digamos assim. Olha, o principal erro, que é o motivador de tudo isso, é gastar mais do que se ganha. Infelizmente, para a grandíssima maioria da população, é o que acontece. A gente entra numa roda viva de que você trabalha para quê? Para ganhar dinheiro. Né? Você ganha dinheiro para quê? Para gastar. Só que você gasta todo o dinheiro que ganha e precisa o quê? Trabalhar mais ainda para ganhar mais dinheiro. E quando você ganha mais dinheiro, o que é que você faz? Gasta mais ainda. E aí o ciclo se repete. A famosa corrida dos ratos, né, do livro lá do pai rico, pai pobre, né, que é o cotidiano das pessoas. Então, o primeiro erro é isso. E interessante porque existe a regra é muito simples. Eu diria que esse processo só tem 2 regras. A primeira regra é não gaste mais do que se ganha. Aí você vai me perguntar, e a segunda? Não esquecer da primeira. Basicamente isso. É total sentido, né? Né? Então, essa é a primeira questão que leva muita gente. E também, a tecnologia, ela veio para facilitar a vida da gente, sim, mas ela traz muitas armadilhas. Né? Sim. Então, principalmente nesse aspecto financeiro, a tecnologia hoje, ela favorece e facilita e muito
o gasto, digamos assim, né? Os psicólogos dizem que a tecnologia tirou o que eles chamavam de a dor do pagamento. O que seria essa dor do pagamento? Uma coisa que você tirar do bolso a nota, isso é para pagar. Imagine você comprar um smartphone de última geração para pagar com notas de 50. Qual o bolo de dinheiro que você É tinha que trazer? verdade. Isso doía. Hoje você passa um cartão e parcela aí 300 vezes, ponto, né? Então, esse outro aspectos que a gente começou a ser refém ou ser, digamos, engolido um pouco por essa tecnologia. A facilidade também trouxe para quem não é organizado desencadeamento. O uso indevido do cartão de crédito, que isso é o instrumento maior gerador de dívida da população é o cartão de crédito. Cartão de crédito. Mas aí ele é o grande vilão? Não, o cartão de crédito não compra nada sozinho. É verdade. Alguém vai ter que passar o cartão para mim. Ah, Quem foi que passou o cartão? Você. Né? mais uma vez comportamental, né? Comportamento, né? E a facilidade, isso, porque é uma outra que você começa a facilitar, não, parcela isso em 10, aí a outra compra, não, parcela, a prestação cabe. Aí você vai acumulando prestações, chega no fim das contas, essa bola de neve está de um jeito que você não consegue mais administrar. Exato. A gente lê muito sobre, lê e vê muita coisa sobre eh, esse comportamento, né? Que venda é emoção. E aí, hoje a gente já vê as empresas hoje já se saindo na frente, empresas que não têm gate de pagamento, já está correndo para fazer o seu gate de Uhum, pagamento, porque eles não querem mais que aquela taxa vá para um determinado banco, e uhum. eles querem que tudo fique dentro de casa, digamos assim, a linguagem, né? Então, eu estava lendo alguma coisa a respeito nos últimos dias, que as empresas estão correndo para ter o seu próprio gate de pagamento. Eles não querem mais, não precisa desses bancos, não. Vem, bote aqui no meu, porque em vez de eu pagar essa taxa lá para eles, eu prefiro deixar aqui comigo. E aí, sobre a emoção, mais uma vez, né? E aí, as promessas para vender alguma coisa na internet está tão explícita nesse sentido que a decisão para uma determinada compra na emoção é feita assim muito rápido, mas muito rápido mesmo. Isso traz, né, tem um dito que eu costumo dizer, que é o seguinte, olha, você acaba entrando numa onda de gastos, mas pelo aspectos do status, que é isso. O que é que mantém o status? Você compra o que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para agradar pessoas que você nem conhece. Então, isso é digamos, é o maior motivador das dívidas, né? Porque você entra nessa roda e, né, se acha que está legal, ó, eu comprar o que eu não preciso, por causa da mídia, que vem te bombardeando diariamente com possibilidade de comprar isso ou aquilo, né? Você não analisa essa situação. Com o dinheiro que você não tem, né? Parcela tudo que você com 30, com 15, 20 vezes, tá até o cartão que você quiser, né? E para agradar a gente que você nem conhece. Já pensou? Então, isso é o grande, digamos assim, armadilha que leva as pessoas a se endividarem, né? É por isso que a gente fala, volta de novo, é comportamento, né? Se você tiver a consciência, tiver a disciplina de usar a regra número um disso tudo, não se pode gastar mais do que se ganha. Ponto. Perfeito. Excelente. Bom, gente, para você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva, esse aqui é Marcos Godinho, que está trazendo aqui um ensinamento, né? Algumas dicas, alguns insights valiosíssimos, né? Para quem quer ter aí para quem quer economizar, por que não? Sim, ter um comportamento mais adequado na hora de gastar, né, o seu dinheiro. Investimento, você recomenda para as pessoas? Em que Olha, momento? seguinte, você tem que fazer, quando a gente fala das quatro operações, tem um dos pilares que eu falei da multiplicação. Por exemplo, você não consegue construir nada no futuro sem reserva. O grande problema que aconteceu, não só com as pessoas, mas com as empresas na pandemia, foi que a grandíssima maioria delas não tinham reserva financeira para segurar 2, 3, 4 meses. O que é que aconteceu? Zerou o faturamento, zerou tudo, deixou de circular o dinheiro e agora? Né? Você não tinha reserva para segurar esse período. Com o pessoal, acontece a mesma coisa. Né? Você não pode gastar tudo que você ganha. Né? Por quê? Porque você fica sem uma reserva. No momento em que você perdeu um emprego, cadê a reserva para segurar 1 mês ou 2? Que pode demorar para você conseguir um segundo emprego. Eu recomendo, nessa questão do orçamento, que eu chamo da regra dos 4 potinhos.
De onde é que surgiu essa regra? Ó, isso aí é um aspecto cultural, né? Vem dos nossos avós. Lá, eu me lembrava da minha mãe, que ela pegava as sobrazinhas e guardava na despensa da cozinha as moedinhas, A botija. nos potinhos. Os antigos não faziam isso? Ou eu guardava até no colchão, você lembra? Ah, Não existiam os bancos, tal. A regra do Sabatini tem essa essência. Aí eu digo, olha, faça o seguinte, pegue 100% da sua renda líquida, que é outra coisa que as pessoas têm que começar a pegar. Sua renda líquida, porque você tem um salário, sim, mas se você é seletista, quando você recebe o seu contra-cheque, tem lá o seu desconto, não tem? Tem o INSS, tem o imposto de renda na fonte e tal. Conte com a renda líquida, que é o que vai bancar o teu orçamento. Então, você pega 50% dessa renda líquida e bota no primeiro potinho, para bancar o quê? As tuas necessidades básicas. Alimentação, moradia, transporte, saúde, né? E essa questão muito básica, né? Ótimo. 10% é para comunicação. Hoje é essencial no mundo moderno. Para qualquer profissional, precisa ter um bom celular, uma boa internet, comunicação. Tudo a gente resolve hoje pelo celular, não é isso? Todas as transações acontecem nisso, né? Hoje você vai atrás de um profissional, onde é que você vai atrás? Na internet, você vai trabalhar, faz toda a negociação pelos WhatsApp da vida e pá. Então, 10% do teu orçamento para comunicação. Você precisa, isso hoje no mundo moderno. É isso 60, né? 50 do primeiro potinho, 10 do segundo. O terceiro potinho, mais 10% para o lazer. E ninguém é de ferro. Preciso, né? Sair, eu preciso ir a uma praia, eu preciso ir um cinema, tomar minha cervejinha no final de semana e tal. Isso. E 30% para uma reserva. Quando eu digo isso, eu sou fuzilado. Por quê? Os caras dizem, mas como eu posso? Eu não consigo nem pagar as. não sobra. Não sobra nada. Gente, 30% é o ideal que você tenha para fazer uma reserva. Não dá para fazer isso? Tente ajustar. Comece com 5, comece com 10, Mas depois vai começa com alguma coisa. com alguma coisa. Você diz, mas é pouco. É pouco aqui, mas aquela história, né, dos ditados populares que eu gosto muito de usar, né, é de grão em grão que a galinha vai encher o papo. É isso mesmo. É de 50 em 50, é de 10 em 10 que você vai reservando, claro, e fazendo esse dinheiro ser aplicado para poder fazer a multiplicação, que é o terceiro ponto das operações, né? A terceira operação, multiplicação. Então, essa é uma das regrinhas, a regrinha dos 4 potinhos. Eu mesmo, por exemplo, quando eu comecei a fazer isso, né, de deparei, não, eu só dava para guardar 5%, não tinha mais que isso. Eu só vim atingir os 30% depois de 10 anos de fazer isso. Olha só, 10 anos depois. Porque é a persistência desse ciclo. A coisa não se. Muita gente acha que da noite para o dia vai resolver os seus problemas financeiros, vai quitar suas dívidas. Não, é uma coisa de médio, de longo prazo. Agora, se eu não começar a fazer isso, lá na frente, né, essa bolinha de neve pode chegar numa situação em que eu tenho que reduzir a minha condição ou o patrimônio que eu já tenha construído até agora, me desfazer para poder resolver dívidas. Né? Então, na realidade, essa é uma regrinha muito interessante para o orçamento. E tem uma regra também para a reserva. O que é que eu faço com essa reserva? Eu chamo a regra do terço. Né? Que é isso? Aqueles 30% que eu só, se eu pego um terço desses 30% para fazer o que eu chamo de reserva de contingência, todo orçamento existe, né? Você faz o teu orçamento, mas de repente aparece uma coisa que não está prevista. Quebrou o carro, quebrou uma geladeira, foi isso, queimou alguma coisa e que eu não preciso abdicar de algum consumo para poder resolver isso. Vou lá na minha reservazinha, é uma reserva que pode me sustentar de 6 a 12 meses, né, que você construindo isso ao longo do tempo. O segundo terço, que dá mais 10%, é para os pequenos desejos de consumo. Que é isso? Eu tenho planos para o meu futuro, eu tenho sonhos a realizar. Né? Se eu pegar esse recurso e aplicar de uma forma, eu quero passar no final do ano, eu quero fazer uma reforma em casa. Comece a fazer agora. No final do ano eu quero trocar meu carro. Faça agora. No final do ano eu quero trocar um celular. Comece agora. Então, essa reserva do segundo terço é coisas de objetivos de 1 a 2 anos à frente. Né? E o terceiro terço, que completa os 30, é para aposentadoria. Mas se eu preciso pensar em aposentadoria, desde o primeiro salário, você já tem que começar a programar a sua aposentadoria.
Hoje existem empresas que fazem esse recolhimento, né? E tem, como a previdência privada hoje está isso, né? Porque a previdência oficial, né, o INSS, ele não te garante uma qualidade de vida pós-aposentadoria. Ela é muito limitante, né? Você vai ter uma limitação. Você vai ter que começar a construir o que a gente chama de uma renda passiva, no sentido que quando chegar, essa renda passiva é o quê? Esse horizonte, você ter esse dinheiro lá, esquece que tem. É para 15, 20, 30 anos. Que quando chegar lá no momento do usufruto, você vai estar, ó, já desafogado, digamos Desafogar. assim. Isso. Então, é por isso que eu chamo que isso é um processo educacional. Deveria começar na escola. Pois é, eu também concordo, viu? A minha filha, inclusive, ela tinha um probleminha. Ela ia para a escola, né? E ia, sabe, eu falando isso aí tá problema depois. Mas ela ia para a escola e as amigas pediam para ela pagar o lanche. E aí ela, uma vez, ok, duas vezes, e passou da terceira vez, a gente achou estranho, né? Poxa, Paulinha, mas calma, Paulinha. Uma vez tudo bem, mas a segunda, terceira já foge do controle. Aí até ela entender, para ela tem 12 anos. E para ela entender que isso não é saudável, Uhum. né? Embora ela tenha, né, algum valor com ela, né, no cartão e tudo. Mas aí como é que a gente educa, como é que você diz para ela que, né, de uma forma clara e objetiva, que não funciona assim, né? Uhum. Porque as amigas estavam sem dinheiro, você tinha que se fosse lá financiar o delas, né? Por mais de uma vez, duas ou três vezes. O que é que você diria para uma criança, né? Por que não? O que é que você diria assim para alguém que tem essa idade, né? Olha, sobre como é que você deve Olha, usar o dinheiro. claro, e isso vem não só, quando eu falei de educação, né, as pessoas têm a frase bem conhecida que diz, olha, a educação vem do berço. Com a educação financeira deveria ser da mesma forma. Mas muitas vezes os pais não receberam isso, né, para passar para os filhos. No meu caso, eu gravei alguns insights dos meus pais que eles não tinham muita informação da época, né? Mas isso foi marcante. Que também é a herança, né, também que eu tinha da tua educação também funciona isso. Mas o grande papel da escola seria alertar isso. Eu diria que deveria ser obrigatório, Obrigatório. né, ter na escola, desde o ensino básico, fundamental, isso ir acompanhando as pessoas. Você passa o quê? Na minha época eu passava quantos anos na escola? 12 anos no colégio. Nunca vi nada disso. Passei mais 5 na faculdade. Também, se você não Nunca for ouviu para a falar área sobre de o tema. exatas ou de humana, não vai ver nada disso, né? Aí entra na vida profissional ganhando dinheiro sem nunca ter recebido nenhum tipo de orientação. De orientação. Então, eu acho que isso é por isso que eu trato a educação financeira e o, o, os efeitos da não educação financeira como um problema social, né? Isso estende-se para isso, né? Por exemplo, a Organização Mundial da Saúde elegeu o estresse financeiro como uma das maiores epidemias do mundo. Epidemias do mundo. E que trazem prejuízos assim consideráveis. As empresas perdem em torno de 300 bilhões de dólares por ano com o estresse financeiro dos seus funcionários. Olha só. Então, isso deveria ser uma, digamos, preocupação de governo ou de política governamental, né, para que uma família educada financeiramente vai ter melhores condições de gerenciar os seus recursos e não entrar nessa ciclo vicioso da dívida, né? De estar contraindo dívida e pagando dívida contra dívida e aí seguir um ciclo quase que irreversível, né? Nessa questão da educação. Então, é como disse, quando eu elegi esse tema como uma das minhas bandeiras para levar isso. E estou levando isso para todos, para as empresas, né? A gente criou um programa de educação financeira para os colaboradores, para fazer isso dentro das empresas, né? De ter a preocupação sensibilizando o pessoal, o gerente de recursos humanos, para que entendam isso como uma questão da formação, para que a gente consiga. Isso vai contribuir para quê? Famílias educadas financeiramente, equilibradas financeiramente, contribuem para uma economia equilibrada também. Exatamente.
E o interessante disso tudo é que, assim, hoje, como é que o senhor vê? Tem muita gente falando sobre esse tema nas redes sociais, em publicações. Você acha que a quantidade de pessoas que falam sobre esse tema é suficiente para a gente, tipo assim, tapar uma pequena porcentagem das pessoas que têm problema financeiro? Porque tem canais hoje, por exemplo, a dona Égida também fala sobre esse tema, inclusive para adolescente, né, doutora? Para adolescente, né, que fala sobre essa comunicação para adolescente, e com ela existem vários profissionais, o senhor também faz Uhum. isso muito bem. E aí o que eu queria que você me dissesse é o seguinte: a quantidade de pessoas que já falam, já alertam as pessoas nesse sentido, são suficientes ou você acha que ainda não? Eu diria que aumentou significativamente o interesse pelo tema. Hum, Muita gente falando sobre isso. Se recuar aí uns anos, 5, 6, 10 anos atrás, ninguém falava nisso, né? Isso era um tema quase que proibido, inclusive na mesa de casa, né? Ninguém falava de finanças, né? Com os amigos, né? Você tinha tudo, você pode tudo, né? Então, falar dessa fragilidade era um tabu muito forte. Mas eu volto a bater na tecla. Vai aumentar o número de pessoas falando sobre o assunto? Vai. As redes sociais estão inundadas desse tipo de tema, mais e mais profissionais falando disso? Sim. Mas a gente tem que atacar a origem do problema. Aqui eu estou fazendo, minimizando situações, né, de alerta. sim. Mas se lá, na base, a criança não foi educada para essa situação, ela vai se tornar um adulto, digamos, despreparado Preparado para entender. para isso. E por mais que haja estímulos de insights, digamos assim, sobre o tema nas redes, como existe hoje e vai aumentar a existir, não é o suficiente. Há necessidade de você ir efetivamente para a educação básica. Nos Perfeito. Estados Unidos é obrigatório, né, esse tema nas escolas. Embora o MEC aqui tenha portarias falando disso, mas a grande maioria das escolas não praticam isso. A que se atribui o fato deles não. Educação, é cultura, é questão cultural, fortemente cultural. Né? Entendi. Então, Perfeito. embora seja, eu sempre costumo dizer, mas a gente fala, dinheiro serve para quê? Eu digo, olha, dinheiro só serve para uma coisa, para gastar. Agora, se você não sabe gastar, ele vai faltar. E aí vai complicar a tua vida. Com certeza, ó. Marcos Vinícius Godinho, ele é autor desse livro Quando Falamos de Dinheiro, Nunca é Só Sobre Dinheiro, ó, tá aqui, você vai encontrar nas livrarias. Inclusive, a gente vai colocar na descrição desse vídeo, onde você vai encontrar, né, o Instagram, acho que eles devem ter site, para que você. Eu tenho o Instagram, que é o Instagram é Marcos Vinícius Ah, tá. MV. O Instagram, para que você possa ir lá, de repente, através do Instagram, se eu passo informações de onde Tem. adquirir, como adquirir, né? Eu tenho trabalhado fortemente isso, na produção de conteúdos e vídeos focados na temática. E Sim, eu estou produzindo muito isso e estou divulgando essas coisas, né? perfeito. Para poder reforçar essa questão da preocupação com a educação financeira. Perfeito. Então, ó, aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o Instagram do seu Marcos Vinícius Godin para você poder, de repente, esclarecer alguma informação sobre o livro, sobre o que ele está trazendo aqui. É um livro de cabeceira, gente. Ó, eu não li ainda, mas já me adiantaram aqui 2 ou 3 noites, assim, antes de dormir, eu Já, já, tranquilo. já me adaptei, já. Eu chamo aquele livro que você lê de uma tacada Numa só, assim. tacada só, isso que eu ia dizer, que tipo, você lê de uma vez e eu vou realmente. Eu não tenho o hábito de ler, mas eu preciso ter, porque principalmente quando o tema é esse, e aí que eu preciso ter conhecer exatamente o que diz aqui o livro, tá bom? Bom, para você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, quero dizer para você que eu estou aqui com o Marcos Vinícius Godin, ele é o nosso convidado do Perspectiva de hoje. Lembrando que a gente iniciou nossa jornada aí de episódios aqui do Perspectiva. E você vai acompanhar aqui, nesse canal, todos os convidados que nós teremos aí daqui para frente, que a gente vai trazer vários temas aqui. E eu vou deixar fixado lá nas descrições, mesmo com os demais convidados, o Instagram do seu Marcos, para que você, mesmo dentro de outros episódios, para você de repente vir aqui e conhecer um pouquinho mais sobre esse tema aqui que é fundamental, tá certo? Para você. Bom, continuando aqui nossa conversa, para a gente chegar aqui nos momentos finais aqui, transformação da relação com o dinheiro.
Qual é essa relação que a gente consegue assimilar dentro desse contexto? Uhum. Por exemplo, o que a gente precisa ter essa relação? O dinheiro impacta na vida da gente em todos os sentidos, né? Eu digo sempre que a gente precisa ter uma boa relação com o tema, que a gente chama desse signo dinheiro. E muitas vezes a gente traça uma relação negativa com ele, né? Dizendo, olha, ter dinheiro começa a ser relacionado com coisas não boas. Por exemplo, o cara é rico porque roubou de alguém, ou porque fez alguma falcatrua, ou porque cometeu alguma falsidade, né? Então, sempre se diz ter dinheiro e ganhar dinheiro com uma conotação negativa. Isso traz alguns mantras que a gente precisa quebrar. E eu falo de uma coisa que eu queria deixar para vocês, que eu chamo do poder do ainda, né? E muita gente diz, eu não sei lidar com dinheiro. Eu não sou bom com matemática, né? Eu não sei controlar o meu dinheiro. Eu não sei como é que eu programo a plantaria. Tem uma escola nos Estados Unidos, em Chicago, que ela, por exemplo, os alunos tinham que tirar uma nota mínima para passar nas matérias, né? E o aluno que não tirava essa nota, ele não recebia ele recebia uma nota chamada not yet, que isto é, ainda não. Então não era 10 nem 25. Isso, de uma certa forma, tranquilizava o aluno, que ele chega assim, olha, eu não tirei uma nota baixa, eu não fui reprovado, eu só não tirei a nota que eu precisava ainda, né? E o poder do ainda funciona como se fosse um GPS, né? Por exemplo, eu não sei lidar com dinheiro ainda, mas vou saber, né? Eu não sei como programar a minha aposentadoria ainda, mas vou saber, né? E por aí você começa a quebrar esses mantras negativos com relação ao dinheiro, pelo que eu chamo do poder do ainda. Ah, como eu falei na metodologia, que eu não, o que eu preciso saber de conhecimento básico é as 4 operações, eu sei somar, eu sei diminuir, eu sei multiplicar, eu sei dividir, então tem todo ferramental para fazer minha gestão. Está Excelente. faltando vontade, está faltando atitude, não é conhecimento. Perfeito, excelente. Bom, o que é que o senhor diria hoje? E assim, digamos que a gente está lidando aqui com parte das pessoas que estão nos assistindo, elas não têm essa educação financeira. O que é que você diria para elas nesse momento, para essas Eu diria pessoas? que qual o grande ganho dessa situação, né? O grande ganho dessa situação não é trabalhar o que eu chamo de trazer o que eu chamo de tranquilidade financeira. Ter uma tranquilidade financeira não é ter mais dinheiro, é ter tempo e poder de fazer as suas escolhas. Imagine o que é você acordar e dizer o seguinte: hoje eu posso comprar uma passagem para qualquer local do mundo e ficar lá o tempo que eu quiser. Essa é uma tranquilidade que eu diria, de efeito, Manuel, não é porque eu tenho mais dinheiro, não, é porque eu posso fazer isso. Eu posso parar de trabalhar no momento em que eu tinha que tem nessa curva, tem a curva da renda do trabalho e tem a curva que você, a partir da construção da reserva, que eu chamo de a criação da renda passiva, né? Se você não fizer isso, você vai ficar só com a renda do trabalho. Quando você aposentar, o que é que acontece com a renda do trabalho? No mínimo, ela já corta 40% da tua renda na hora que você se aposenta, né? Com a aposentadoria, principalmente do INSS. Se você não tiver feito uma renda passiva a partir daí, como é que você vai sustentar o seu padrão de vida, né? Eu tinha uma meta minha o seguinte: quando a minha renda passiva for igual à renda do trabalho, eu já posso me aposentar. Perfeito. Isso leva a quantos anos? Eu não sei, depende de cada situação de cada um. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Perfeito, então. Bom, senhor Marcos, eu quero agradecer demais a gentileza de o senhor ter vindo aqui conversar com a gente, falar sobre o livro. Quando falamos de dinheiro, nunca é só sobre dinheiro. Tá aqui o livro. Você vai encontrar aí o Instagram dele na descrição desse vídeo para você ir lá e adquirir o vídeo, o livro, por que não? Né? E dar uma olhadinha e começar a ter essa educação de fato, porque todas as vezes que eu tenho oportunidade de falar sobre esse tema, eu fico assim, meu Deus, em choque, porque eu sou complicado demais para esse critério. Mas, seu Marcos, eu quero agradecer demais a gentileza. Eu queria que o senhor, para finalizar, divulgasse aqui, né? Para finalizar, como é que as pessoas fazem para encontrar, para encontrar o livro, como é que faz? Bom, eu estou trabalhando com dois viés hoje, né?
esse viés do financeiro, tanto no viés comportamental, ou do caso financeiro pessoal, como de finanças corporativas e do planejamento estratégico. Eu hoje estou atuando como autônomo, né? Então vocês vão me encontrar aí no Instagram, que é o @Marcos Vinícius, Marcos com O e Vinícius, VE, né? Yeah. Muita gente pergunta, não é Vinícius, é Vinícius, MV, né? E o contato, o melhor contato que você pode ter comigo é, no caso, pelo meu e-mail, que é, você ainda usa e-mail? Sim, ainda tem muita gente usando e-mail. Sim, bastante. Marcos também, VAG 261 @outlook.com, Pronto, a gente vai divulgar também lá na descrição desse né? vídeo, né, as formas que você terá para poder encontrar. Aí eu trabalho com ele, principalmente com oficinas e cursos voltados para esses temas, né? Com corporações, Ótimo. empresas, outras instituições, tal, e fortemente isso, e com alguns programas com outras instituições, que a gente já monta esses programas para trabalhar de forma mais longa, né? Como em algumas instituições eu já tenho uma programação mais extensa, de quase um ano já trabalhando sistematicamente com isso. E, digamos, levando isso de uma forma que, bom, seria uma contribuição para a sociedade? Eu acho que sim, né? Com certeza. Porque é um tema hoje muito em voga e com um mercado muito interessante, né? Sim, Tem uma sim, demanda muito grande. com E já certeza. estou pensando, já está no prelo segundo livro O dessa. segundo livro. Opa, então tá aí, já tá saindo a segunda edição, né, desse livro aqui. Quando falamos de dinheiro, nunca é só sobre dinheiro. Mais uma vez eu quero agradecer a gentileza, tá certo? E volte sempre, quando tiver uma oportunidade, um novo lançamento, Com sinta-se certeza. convidado aqui para a gente poder falar sobre o assunto. Quando for lançar o segundo livro no próximo ano, nós vamos estar aqui de volta. Perfeito, então. Para você que está acompanhando aí o Perspectiva Podcast, meu muito obrigado para você que está aí conversando com a gente, sempre interagindo, mandando mensagens, né, os comentários. Meu muito obrigado. E lembrando que eu volto no próximo episódio trazendo mais temas interessantes como esse para você, tá certo? Eu fico por aqui e a gente volta a se encontrar num próximo episódio. Tchau.